A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe nesta noite. Estamos aqui em mais um podcast Fé Ilimitada, que será com certeza uma bênção para você. Deus tem uma palavra para você que nos escuta neste dia, né? Pode ser pela manhã, à tarde ou à noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Deus continue te abençoando. Nós queremos aqui agradecer a Deus pela vida de todos que se fazem presente aqui. Queremos comunicar, né, aqueles que já nos seguem, que assistem aí, que acompanham o nosso trabalho, que nosso irmão Raniel precisou se ausentar um período, vai passar um período aí viajando fora, e não haveria ninguém melhor, né, para substituir do que o nosso irmão Givanildo, mais conhecido como Giva, um homem de Deus, uma bênção para nós. Fala aí, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, é um prazer, irmão Felipe, ele está aqui pela primeira vez, né, substituindo o grande Raniel de Lima, quem vai o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, a ele, a sua digníssima esposa, e agradecer tanto a ele quanto ao Senhor. Amém. Por esta oportunidade, e vamos juntos, né, fazer esse trabalho enquanto ele, nosso irmão Raniel, se encontra ausente, mas em breve, certamente, não esperamos que ele retorne. Amém. Amém? E nós iremos, se o senhor me permite... Pode ficar à vontade. Iremos ler um texto da Palavra do Senhor, porque o nosso podcast, ele é fé ilimitada, não é? E falando em fé, vamos citar um texto que está na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6, que diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Glorificamos a Deus, irmão Felipe, pela vida da nossa convidada de hoje, não é? Isso mesmo. Uma experiência muito forte. A nossa irmã Maria Nascimento, Isso, né? mesmo. Mulher de Deus. Conversamos um pouco e ficamos impressionados, irmã Maria, com a sua experiência de vida, experiência como mãe, como mulher, como serva do Deus Altíssimo. E queremos ouvir um pouco da irmã, né, falar um pouco da sua vida, falar um pouco da sua experiência. Por favor, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer aos senhores por ter me feito esse convite tão especial. E eu quero agradecer também a Deus por estar aqui, porque se nós estamos aqui neste dia, é por permissão do Senhor. Sim. É o Senhor que fez, faz e continua fazendo coisas grandes. E eu quero falar que a minha vida é de milagres. Glória a Deus. A gente passa por dificuldades na vida, mas sabendo que nós temos um Deus, que Ele é fiel, que Ele é grande e que Ele provê em nossas vidas aquilo que nós nem pensamos e nem imaginamos. Eu costumo dizer sempre que a minha história é de superação. E quem pergunta, irmã Maria, como é o seu nome? Eu faço superação e resiliência. E isso é muito importante. Superação diante de tantas das coisas, mas um Deus que nos levanta constantemente. Resiliência, por quê? Porque em meio aos caos, em meio às tempestades da vida, a gente não vai ficar definhando nem olhando para trás. Sim. Mas prosseguindo, porque sabemos que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos zela e está conosco todos os dias. Interessante a senhora falar em resiliência e superação. Me chamou a atenção, viu, quando a gente conversou. E a gente foi buscar o significado, irmão Felipe. Leia, por favor, irmão Felipe. O que significa resiliência? Resiliência é a capacidade de resistir, se adaptar e continuar, mesmo em meio às pressões, perdas e frustrações. Isso mesmo. Então a senhora teve, em meio a esse tempo todo, a senhora conseguiu, né? Teve a capacidade de resistir e se adaptar. Sim.
E antes de falar da superação, me fala um pouco desse resistir e se adaptar. Resistir e se adaptar. Em meio aos caos, eu costumo dizer assim que a minha vida me permite. Sim. Eu costumo dizer que a minha vida não foi fácil. Uma menina nascida no interior, em um sítio, onde ninguém acreditava, com seus pais analfabetos, não tinha nada, olhava para um lado e para outro, não tinha do que socorrer. E qual cidade? Jacaraú, Jacaraú. sítio Roncador. Sim. Aí as pessoas olham assim e dizem assim, aquela menina, como? Passando por tanta dificuldade. E palavras também contrárias, que sempre ouvi desde a infância. Palavras de maldição também. Ah, não vai ser nada, não vai conseguir. Vai ficar da mesma forma que esses outros por aí, no meio da rua. Mas desde criança eu sei que Deus tinha um plano na minha vida. E sempre eu parava e observava. Não conhecia esse Deus a qual nós conhecemos hoje. Sim. Mas eu dizia, meu Deus, um dia eu quero ser alguém tão importante para que eu possa ajudar as pessoas. E o tempo foi se passando. Também eu costumava, toda criança é curiosa, né? Tem a sua curiosidade. E onde eu morava era um lugar muito humilde mesmo. Não tinha televisão, não tinha geladeira. E então, naquela rua, às vezes, à noite, quando a minha mãe me permitia ficar um pouquinho lá de fora, eu via uns homens de terno. Hoje eu sei o que é terno. Antes, quando eu era criança, não. E com uns livros com a capa preta. E criança é curiosa, como eu já falei, e eu ficava observando. E eles cantavam. Eles passavam cantando de mãos dadas com as suas esposas. E era assim, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí eu olhava e dizia assim, eu quero um dia ser feliz como esse povo está. E eu não sabia que era crente. E eu ficava ali. Depois eles, um tempão, eles voltavam, conversando, rindo, feliz. E eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse povo, feliz. E o Senhor, com o tempo, o Senhor foi me dando esse discernimento. Eu fui crescendo e fui ouvindo falar de Jesus através do rádio, através das pessoas, mas ainda não tinha aceitado Jesus. E a minha família era muito. E o sítio tinha nem luz elétrica, tinha? Não. Não tinha luz elétrica. Se chama, não sei se é a palavra correta, que até eu esqueci, candeeiro. Candeeiro, sim. Isso mesmo, que era com querosene. Querosene, sim. E ali minha mãe tinha 10 filhos. 10 filhos. A senhora, entre os 10, está em que nível a senhora estava? Eu sou a mais nova. A mais nova. A última. E ali, assim, a minha mãe tinha muita dificuldade, porque vivia de agricultura. Sim. E quando eu nasci, os meus pais já estavam fora da presença do Senhor. Sim, sim. Então, os seus pais serviram ao Senhor durante um tempo? Serviram durante muito tempo. Quando a senhora nasceu, já não estavam servindo mais? Não, meu pai era tocador da igreja. Antes não permitia bateria, ele tocava acordeão. Sim, sim. E quando eu nasci, meus pais já estavam afastados dos caminhos do Senhor, porque ele esfriou na fé. E a minha mãe, por não ter com quem ir para a igreja, porque do sítio para a igreja eram 2 horas que caminhavam a pé. E eles frequentavam que igreja antes? Assembleia de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E ali ele foi parando e também ela parou porque não tinha com quem caminhar. Entendi. E a distância. E ali veio as guerras, os conflitos, tantas coisas que a gente cresceu naquele meio. Entre a senhora e o mais velho, a diferença de quantos anos? 6 anos. Meu Deus, 10 filhos. 10 filhos. A diferença de 6 anos, irmão? 6 anos. Olha a quantidade de crianças para uma mulher criar. Meu Deus do céu. Eu digo que eu sou um milagre. Hoje tem família que tem 1 ou 2, ficam no desespero. Imagina com 10. Meu Jesus. Mesmo. Eu digo, irmãos, que eu sou um milagre, porque a minha mãe me teve aos 44 anos, quase 45.
Todos nós sabemos que nessa idade, a mulher já não ovula, já Sim, está sim. na sua reta final, É. né? E o Senhor, Ele permitiu eu nascer com um propósito, todos nós, Isso. né? E eu agradeço a Deus por tudo isso. E outro ponto que a senhora falou, me permita, é da resiliência, né, irmão Felipe? Também falou sobre a superação. Irmão Felipe. Isso. E como o irmão Giovanni pesquisou, né, e colocou aqui, compartilhou com a gente sobre o que é, né, sobre o significado dessas palavras, né, e tem aqui que superação é ir além do obstáculo, vencer uma limitação ou uma situação difícil. Com certeza, pelo que a senhora já narrou um pouco aí da sua história, situações difíceis foi o que não faltaram na sua vida. Sim. Não é isso? Mas, Meu com Deus. certeza, nós sabemos que se a senhora chegou até aqui é porque a mão de Deus que lhe sustentou a certeza. sua vida para que a senhora vencesse e chegasse até aqui. Isso. E na convivência no sítio, vocês chegaram a passar necessidades, Sim. apertos financeiros, obviamente, né? Obviamente, muita, muita. Houve dias que não tinha nem o que comer. E minha mãe ela era agricultora, como eu já falei, e plantava café. E ela colhia o café, colocava para secar, né? E ela dizia, falar na linguagem dela, ela torrava o café, Sim, ela dizia sim. assim, e dava pra gente comer. Café? E a nossa janta era café com farinha e açúcar. Misericórdia, Jesus. Diante daquele filho todo. E E para o café da manhã, para o almoço, o que é que milagre, almoço? o que é que fazia? Milagre acontecia, o que é? Milagre acontecia mesmo e disposição. Ia para o rio, os irmãos mais velhos iam para o rio, pescava e se pescasse o peixe, né? Aí comia. Tinha peixe. Se não pescasse, Se não pescasse, e comia era peixe com o quê? peixe com farinha, Meu Jesus. peixe com feijão, quando tinha. Quando Quando Arroz era coisa para rico. Arroz, eu fui comer arroz com 7 anos, Olha 8. só. Margarina, eu não sabia o que era margarina. Eu fui comer margarina com 10 anos. E um ovo frito, cozido, tinha? Ovo frito tinha porque É, criava tinha galinha, né? Pelo menos isso, né? Aí Aliviava a barra. aliviava a barra. Ai, meu Deus do céu. Então, a sua mãe era analfabeta, o seu pai também? Minha mãe é analfabeta. Meu pai... Aí depois que meu pai saiu da presença do Senhor, Sim. tornou-se uma pessoa violenta. Ai, Porque todos nós sabemos que quando o homem não dá ouvido à voz de Deus, Isso. né, fica tudo difícil. O inimigo, ele se utiliza de uma forma terrível para destruição, para destruir. E ali o meu pai ficou violento, começou a bater em minha mãe, começou as contendas dentro do nosso lar. E a gente, vendo tudo aquilo, crianças, como nós éramos crianças, e vendo tudo aquilo, toda aquela violência, mas não podia fazer nada, porque não tinha como. Né? entendi. E chegou um tempo que a minha mãe não suportou mais e terminou se separando. E ela se separou, aí com 10 filhos, E a senhora tinha que idade quando ela se separou? eu ia fazer 2 aninhos. 2 anos. Pequena. Muito. Pequena. Não lembro assim contar Não, ela. sim, sim. E fazer 2 anos. E por causa dessa separação, que ele não queria, e ela não suportava mais a violência, e aí ele não me registrou. Não tem o nome do meu pai no meu registro. Não Só tem. da sua mãe. Só da minha mãe. E ele começou, né? E foi embora de casa. E minha mãe começou a trabalhar na Cuidar da agricultura, família. serviço braçal, serviço pesado mesmo, para nos alimentar. Mulher guerreira. Eu digo que a minha mãe é uma heroína, foi uma heroína. Lutou por nós, não abandonou, suportou. Eu vi que a senhora postou que ela, se tivesse viva, estaria com 93 anos, é isso? Isso, estaria com 93 anos. Uma vida, hein? É. Ela morreu há quantos meses?
Fez 2 anos que, 2 anos Jesus guardou a minha mãe. 2 anos. Ela morreu com 91. 91. Isso. E o seu pai é vivo? O meu pai, depois que saiu da presença do Senhor, como eu já falei, o inimigo se apodera. Isso. E ele colocou uma pessoa na casa dele, uma pessoa conhecida que ele viu nascer, que morava próximo, e terminou que essa pessoa, usada pelo diabo, ceifou com a vida dele. Meu Senhor. Assassinou meu pai e a companheira dele, que ele morava com uma senhora. Que história, né? história, hein? Pesada, né? É, viu? Pesada. Dentro dessa história tão pesada, tem uma perca enorme, tem uma dor, mas também tem uma alegria. A dor é que tiraram a vida do meu pai. Sim. Mesmo minha mãe separada, mas a gente ia visitá-lo. Claro, claro. Ia lá para poder passar o dia. Tinha contato, Tinha um né? contato. Isso foi horrível. Mas a alegria é que nessa mesma data, nessa mesma semana, a minha filha estava nascendo. Coisa boa. Foi uma perca, uma dor e uma alegria. Entendi. Entendeu? Entendi, Agora, porque entendi. é superação e resiliência. E o Felipe fazer... Então, eu ia perguntar, né, eu ia falar sobre um primeiro ponto que a senhora falou, que sempre via alguns irmãos da igreja passando e esse desejo de ser feliz como os irmãos, né, como os crentes que passavam ali expressavam a sua felicidade, louvores, rindo. E eu me lembrei de um versículo em que Jesus disse lá em João, em que o evangelista João, né, escreveu as palavras do Senhor, que diz: tendo-vos dito isso, para que a vossa alegria para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, eu me lembrei que não tem como servir a Jesus e não ser alegre. E não ser alegre. E não ser alegre, Isso. né? E como foi assim que aconteceu que a senhora conheceu a Jesus, que a senhora se converteu a esse Deus tão maravilhoso? Esse Deus que muda a história, que muda a né? história, né? E que nos dá paz, nos dá alegria. Isso. Eu aceitei a Jesus quando eu era criança, como os irmãos falaram. Eu vi os crentes e eu queria essa alegria para mim, porque eu não tinha alegria. Desde criança era só sofrimento. E quando eu tinha mais ou menos 19 anos, uma moça com 17 anos me apresentou Jesus. Olha só, uma moça com 17 anos, eu com 19, ela me mostrou que era Jesus. E foi em um momento que eu estava muito, muito, muito lá para baixo. Porque o meu filho tinha nascido com paralisia cerebral. Eu tive complicação no parto e ele nasceu com paralisia cerebral. E não foi fácil. E então, ela me apresentou Jesus e eu comecei a seguir, servindo a Jesus. Em meio às dores do meu filho, porque ele nasceu com uma deficiência congênita, cranioestenose, que é que quando, se os irmãos não entenderem, quem está nos assistindo ou souber assim, de alguma parte neurológica, cranioestenose é uma deficiência no crânio que não tem como o cérebro se desenvolver, a caixa craniana se desenvolver. Então é necessário fazer cirurgia. E com poucos dias de vida, ele fez a cirurgia. O neurologista chegou para mim e falou: olha, mãe, ele tem até 6 anos para a cabeça dele se desenvolver. Se não desenvolver, aí eu já entendi. E ali começou aquela luta, fez a cirurgia, o doutor Jim fez a cirurgia, mas ele só passou 1 ano e 11 meses. Jesus guardou. E eu, como nova convertida, não entendia, porque o novo convertido ele não entende, ele fica questionando, perguntando a Deus, mas Deus tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de agir, porque o que ele faz a gente só vai entender depois. No momento a gente é só dor, são dores.
E ali, quando Jesus guardou o meu filho, eu estava na lavanderia, eu me lembro muito bem. Com o passar dos meses, poucos meses, e eu estava dizendo para o Senhor, por que o Senhor guardou o meu filho? E de repente chegou a fé, e de repente chegou, quando eu menos esperava, uma senhora batendo no meu portão. Deus se utilizou dela e chegou para mim, bateu no portão, e eu estava lá dentro irritada. E eu disse, quem é? E de repente ela começou a bater no portão, eu fui lá. Tomei um susto, que ela já estava falando em mistério, falando em línguas. Aí eu fiquei toda séria, já mudei, o rosto já não era mais o mesmo, e fiquei. E Deus se utilizou dela e disse assim, quem é você para mim questionar? Aí eu tremi, porque eu entendi que era a voz de Deus. Porque veio no meu pensamento, quem foi dizer a ela? Quem disse da minha história que ela não conhece a minha história? Aí eu entendi que era a voz de Deus. E Deus falou assim, quem é você para me questionar? O que eu faço hoje, você não sabe. Aqui está aí no teu ventre. E olha que Vitória já estava no meu ventre. 3 meses. E a senhora já sabia de Vitória? Já. Já estava ciente. E quando ela disse, o que está no teu ventre vai ser uma menina e vai cantar para a glória de Deus. Eita. E eu fiquei... Enxuguei as lágrimas, porque eu entendi. Chorei muito como uma criança. Sim. Enxuguei as lágrimas e ela saiu. Foi embora. Conheci essa irmã de vista, mas assim, de a proximidade, de estar próxima, não. E o tempo passou e nasceu Vitória. Interessante que, em meio aos altos e baixos da vida, quando a gente tem Jesus, a felicidade, essa certeza de que alguma coisa vai acontecer. Isso. Né? E quando a senhora está falando de superação, de resiliência, interessante que isso vem acompanhando a sua vida desde o início. A senhora já está aí, já está com que 20 anos de idade? 20 anos? Não. Eu estou falando quando a Vitória... 25. Quando a Vitória nasceu, estava com 25. Sim. Então, veja bem, desde pequena, a sua trajetória é de resiliência, é de superação. Isso. Já com 25 anos de idade, perdeu um filho pouco tempo antes e agora vem a alegria, né? Alegria. Nasceu Vitória. Olha como o nosso Deus, ele é lindo. Como ele trabalha... Não significa, desculpe, que esses 25 anos foram todos de problemas, não. Não. Eu estou me referindo pela sua trajetória, que sempre foi de altos e baixos e agora estava diante da Vitória, sua primeira filha. Isso. Primeiro o filho já tinha ido, que foi o nome Abraão. dele? Abraão. Aí veio a Vitória. Veio a Vitória. E a Vitória hoje já está com que idade, Vitória? 25 anos. 25 anos atrás. Interessante. Isso. E depois de Vitória? Depois de Vitória, depois passaram 6 anos. Eu engravidei. E eu disse ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero um menino. No meu íntimo, eu dizia, Senhor, eu quero um menino. Mas as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Irmã Maria, o que a senhora quer? O que Deus me der tá bom. Só que dentro de mim não era essa frase. Eu não acredito nessa história, não. Sempre a gente tem alguém. Eu queria... Tem uma preferência. Eu queria um casal, eu queria um menino. Aí eu comecei a pedir a Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, Jesus, me dê um filho homem, onde é que eu possa colocar um sapato, uma gravata e uma calça? É mistério, né, irmão? Só quem é crente para entender isso aí, né? Isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente, porque para outras pessoas são loucura. É loucura, né? Literalmente, é loucura. Onde que essa mulher está pedindo para colocar em um filho uma gravata, um sapato e uma calça? Né? Mas, como eu já falei, o meu primeiro filho, ele teve paralisia cerebral e ele não andava, ele não sustentava o seu corpinho, a cabeça. E eu comprava roupas, sapatos, e ele não podia gastar o solado do sapato no chão. Entendi. Ele não podia correr. As roupas que eu comprava, eu usava, mas ficava ali.
E eu disse isso para Deus. E eu pedi a Deus também, Deus, me dê um filho homem e que ele seja pregador da palavra de Deus. Loucura, né? Para as pessoas que não entendem. Mas a senhora sabia o peso, né? Sabia o peso. O peso E saber desse desejo, isso. né? Interessante que me remete agora ao que Ana, quando Ana estava sofrendo, pedindo a Deus um filho, sim, ela disse, né, que queria, quando ele nascesse, iria ser entregue à obra. Isso. Né? Inclusive, até o Eli, o sacerdote Eli, ele questionou, ele duvidou de que Ana até estivesse falando coisas sem sentido, né? Isso. Mas ela tinha um propósito. Deus iria levantar alguém e Ana se ofereceu o filho. Então, Deus tem um propósito naquilo que a gente muito deseja. Verdade. E Deus trabalha de uma forma extraordinária. E quando eu fui fazer a ultrassom, o médico chegou para mim e disse, mãe, quer ver o sexo do bebê? Eu disse, eu já sei, doutor. Eu já sei. É um menino. E ele disse, não dá para ver. Mas eu disse, eu já sei que é um menino. Depois de 2 meses, ele está de perninha fechada e agora não dá para ver. Eu disse, mas eu insistindo lá. Eu já sei que é um menino. Ele ficou até rindo assim. Eu acho que ele pensou, essa mulher é meio louca. Essa mulher não tem juízo, não. E passaram-se 2 meses. Foi necessário fazer novamente. E quando eu estava naquela sala, fazendo a ultrassom, o médico perguntou de novo, mãe, quer saber do sexo? Eu disse, eu já sei, doutor. É um menino. Ele colocou lá o aparelho e disse, é um menino. Levantei os meus olhos, já estava deitado e disse, glória a Deus por isso. Ele começou a rir, ele só ficou rindo, sem entender, mas ele não sabia o pedido a Deus, o mistério com Deus. E hoje é o nome do André, é? É o André. É o André. Hoje André usa o quê? O sapato? Hoje André usa sapato para ele gastar o solado, andando, coisa grande, viajando, falando do amor de Deus. Glória a Deus. Ele usa gravata porque a nossa, sim. Né, a nossa igreja sim. Isso. Tem que ser assim, né? É padrão, né? O padrão, né? E ele usa a calça. A calça. Para ficar todo alinhado, todo dentro dos padrões. E para a glória de Deus, eu pedi um pregador e o Senhor me deu um pregador da palavra de Deus. Foi fácil? Não. E não é fácil. E não é fácil. Não é fácil. Tem muitas lutas. Sim. Tem muitas coisas. Mas com Jesus é melhor. Porque Jesus nos dá força, nos dá alegria, nos dá perseverança, nos dá esperança de a cada dia a gente caminhar e não olhar para trás. Porque a gente não pode olhar para trás. A gente tem que caminhar, seguir, prosseguir. E o André, ele pretende o quê? Qual é os planos de André na vida secular? Ele me fala que os planos dele é fazer uma faculdade ou psicologia, ou jornalismo, ou direito. Eita. Direito aqui, ó, nosso é doutor bom. Aqui, ó, nosso doutor. Direito é bom. Ele fala, porque ele fala bem, ele é bem... Eu percebi, eu vendo as pregações, 2 pregações que eu vi rapidamente, percebi que ele tem eloquência, fala bem, se expressa bem. Então, Deus, entende da Bíblia, viu? Que Bíblia, importante. Então, Deus, ele ouve a oração. Quando você clama ao Senhor, quando você ora verdadeiramente, se entrega ao Senhor, Ele escuta a sua oração. E Vitória? Vitória hoje é o quê? Vitória é doutora. Doutora. Doutora Vitória, formada em Direito. Olha. Outra doutora. Sim, senhora. Muito bem. E glória a Deus. Graças a Deus trabalha para Jesus. Amém. Eu lembro que a senhora falou, ela canta, né? Ela canta. Ela também toca instrumento. Quando ela era novinha, Bênção do céu. Eu observei que ela tinha um dom para tocar. Vi ela pegando as tampas das panelas, os lápis, sentava no braço do sofá e começava. E eu observei, porque os pais têm que ter um olhar atento para seus filhos. É verdade. Tem que observar em que ele é desenvolvido, o que ele gosta de fazer. E eu vi que ela gostava de música. E então eu coloquei ela na escola de música. E deu certo. E deu certo, para a glória de Deus. Ô, minha querida, a senhora tem uma experiência muito forte na pandemia, né? Teve um período muito
crítico na pandemia. Em poucos minutos, relata para nós, né, meu filho? Isso. É um testemunho que, inclusive, a gente assistiu, né? Um evento que teve na Isso, em Abreu Lima, né? Assembleia de Deus de Abreu Lima. Foi. Na pandemia, onde todos estava aquele caos todo, a pandemia veio muito forte na minha vida. Por um lado, a gente passou por um momento muito bom. Porque a vida do crente é cheia de altos e baixos. Isso. Mas sabendo que o Senhor está conosco, continuo dizendo, Ele não desampara, Ele não nos deixa só em nenhum momento. Amém. E nós devemos ter segurança, confiança e firmeza nisso, constante e fé. Porque se a gente não tiver fé, de nada adianta. E a nossa fé vem do Senhor. E a fé é ilimitada, A viu, fé é irmão? ilimitada. Isso mesmo. Tem que ser ilimitada. Isso. Então, na pandemia, eu fui acometida com o Covid. E não foi fácil, tanto para mim quanto para minha família. Foi muito difícil. Eu fiquei muito debilitada, muito mesmo. Fiquei isolada 15 dias. E depois mais 15 dias. E nada, muito doente. E eu fiz os exames. Eu senti algo diferente em mim. Algo que na minha visão não estava bem. Porque nós conhecemos o nosso corpo. Sim. E quando algo acontece, sabemos que não é normal. E, de repente, eu fui dormir. Estava com Covid, né? Depois de um certo tempo, depois de alguns meses. Eu tive Covid e, se eu não me engano, foi em agosto. Foi março. E depois desses dias, desses meses, fiquei com a sequela totalmente diferente. Vi meus olhos tipo embaçando. Eu fui dormir e quando eu me acordei, pela madrugada, acordei com dores muito, muito, muito fortes. Olhei para o espelho pela madrugada e o meu olho, os 2 olhos, estavam muito vermelhos, inchados. Acordei meu esposo, não acordei os meninos, e disse, está acontecendo algo diferente. E passava uma neve nos olhos. Mas permaneci ali, sem dizer os meninos, sem acordá-los, só com meu esposo. Eu disse, de manhã nos leva para o oftalmologista. E de manhã eu fui para o oftalmologista. Quando chegamos lá, ele me examinou e ele falou que eu estava com glaucoma. E não foi fácil, esse glaucoma. E comecei a fazer os exames e comecei a corrida para não perder a visão. E fui para Recife, fiz 3 cirurgias, coloquei tudo e nada de a pressão do olho diminuir, baixar. Aí a última cirurgia que eu fiz foi para colocar um tubo no olho. Meu Deus. Para drenar o líquido, para ver se diminui a pressão. Mas mesmo assim não diminuiu. E eu tive algumas sequelas, e perdi a visão esquerda. Mas não foi fácil. Mas eu tinha certeza que em todo o tempo, e o tempo todo, o Senhor estava comigo. Meu Deus, mais um período de resiliência, de De superação. superação. E chegando na sala do médico, né? Os médicos fizeram a cirurgia e o olho continuava inchado, meses após meses. E eles diziam, ela tem um tumor no cérebro. E reuniram a equipe médica no Serof, lá no 6º andar, e disseram, é impossível ela só ter o glaucoma. Ela tem um tumor no cérebro. E eles reuniram os mais experientes e chegaram à conclusão que eu tinha um tumor no cérebro. Passaram lá solicitaram uma ressonância magnética e eu disse, Senhor, eu sei que eu não tenho tumor no cérebro, porque o Senhor permitiu. Eu perdi a visão, mas o Senhor não tirou de mim a minha fé, porque eu creio
que o Senhor está comigo. E o Deus que permitiu eu passar por isso é o mesmo Deus que vai cuidar de mim e está comigo e não vai permitir eu ter um tumor no cérebro. E eu disse para aquela equipe, temos que ter convicção. Eu disse para aquela equipe, eu não tenho tumor no cérebro, mas vamos fazer, vamos. Fizeram a tomografia, fiz a tomografia tudinho e não tinha tumor no cérebro. Graças a Deus. É uma pergunta que não quer calar. Em meio a esses tantos altos e baixos, em algum momento, a senhora parou, olhou para os 4 cantos, não viu solução de nada, pensou em desistir? Jamais. Jamais. Nem titubeou a fé, nem um pouquinho? Absolutamente? Nada. Eu digo com toda a convicção. Chorei como ser humano, chorei. Chorei porque eu me olhava no espelho e eu não tinha mais aquela visão. Não enxergava como eu enxergava antes. Mas a convicção e a fé que eu tinha no Senhor, que Ele estava comigo. Porque vinha isso em mente. Se o Senhor permitiu eu chegar diante dessa situação e com esse problema, o Senhor solucionou o problema. E aonde eu fosse, o Senhor estaria comigo. Então, eu não tinha que desistir. Eu não poderia desistir. E nem posso desistir. Porque eu me lembrei, irmãos, que o Senhor, Ele não desistiu de nós. Isso. Aleluia. Em meio às dores, sim, em meio ao seu sofrimento, Ele não desistiu. Ele nem cogitou, nem pensou em desistir. E porque eu, um ser humano, falha. Alguém, em algum momento, lhe cogitou isso? Rapaz, não vai ter jeito, não tem solução. Muita gente veio de uma forma negativa. Quantas pessoas, inúmeras, irmãos. Inúmeras. Chegaram para mim, a bichinha, oh meu Deus. Eu olhava para elas e eu dizia, eu não sou bichinha. Eu não sou bichinha, eu sou serva de um Deus grande. Pode crer, viu? Eita, pode crer, grande. Não sou bichinha. Aleluia. Os meus filhos são testemunha disso, são real. Graças a Deus. Porque Deus, Ele me curou. O Senhor me permitiu estar... Eu dizia para as pessoas, o Senhor está permitindo eu enxergar com o olho esquerdo. Então, por que eu sou bichinha? Isso. Eu dirijo, eu ando, eu falo, eu vejo, eu respiro, eu como, eu vivo. Não tenho por que ser bichinha. Outras chegaram... Oh, isso dói, isso incomoda. Nem dói, nem incomoda. E se doer, tem medicamento. Temos que ser assim, irmãos. Firmeza, né? Firmeza. Firmeza nas palavras. Firmeza. Se a gente ficar preso, a gente morre. Morre. E morre por dentro, que é o pior. Por conta justamente de pessoas negativas. Vem as doenças que vem psicossomáticas. nos pontuar. Isso. Vem as doenças psicossomáticas. Isso. A síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. É. Mas eu sei, sabia e sei que a minha segurança está no Senhor. Amém. E vem do Senhor. Até às vezes algumas irmãs próximas olhavam para mim e diziam assim, eita, irmã, nem vai dar para trabalhar mais. Aí é que eu trabalho na obra. Aí que Jesus me dá força. Às vezes a minha filha faz, mãe, de onde vem sua força? Mulher, a senhora não para, não. Vem do Senhor. Só Ele. Só Ele. Eita, irmão Felipe. É bênção, viu? É bênção, né? É bênção. Eita, meu pai. A senhora, né, falou agora que isso aí era que lhe motivava a trabalhar mais para o Senhor. Sim. Né? Porque se Ele mesmo não desistiu de nós, querendo morrer numa cruz para salvar a nossa vida, nós diante dessas situações que mesmo que a gente é fraco, Sim. falho, mas nós devemos realmente persistir. E, né, o irmão Givanildo, quando conversou, aí verificou que a senhora é dirigente da mocidade. Eita, não é isso? Jesus, pela misericórdia lá do em Mangabeira 5. Mangabeira. Né? Isso é a congregação da Assembleia de Deus lá em Mangabeira 5. Mangabeira 5. Mocidade abençoada, né? Para quem não sabe, né, meu Felipe, Isso. que está nos assistindo, a gente está falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Isso, né?
podcast em João Pessoa, na Paraíba. Assembleia de Deus Mangabeira, assim, que é no bairro Mangabeira, né, irmã? Isso, Que algumas pessoas de outros lugares não conhecem, né? Antigo ambulante. Ambulante. Se falar assim, muitas pessoas conhecem. Antigo ambulante. Antigo ambulante. Isso. E muitos chegavam Há quanto tempo a senhora está à frente da mocidade? À frente da mocidade, trabalhando com jovens, trabalhando mesmo com jovens, faz mais de 10 anos, 7 anos. Me enganei, 7 anos. 7 anos. Na EBD. Na escola com jovens, bíblica. é professora. Professora também, da EBD dos senhora, jovens. meu Deus, forte. Faz mais de 7 anos. E com a mocidade, dirigindo a mocidade? Esse ano agora. Esse ano. Esse Começou ano, agora, então dirigindo. está recente. Mas continua na EBD e também dirigindo a mocidade? Sim. E pela misericórdia do Senhor, também sou a dirigente do Expressão Kids, Geração Samuel. Opa, gente, Expressão Kids. E o DEPIM também? Trabalha com DEPIM? É o DEPIM que está incluído. Está incluso, né, Isso. na Expressão Kids. Isso, na Expressão Kids. Sim, Trabalho certo. com evangelismo também. É algo que Deus colocou em meu coração. Desde quando eu aceitei Jesus, a primeira trabalho que o Senhor me deu foi visita nos lares. Eu era uma jovem senhora, mas já aprendia com as outras, mais experiente. A campanha visitadora. Sim, senhora. Comecei dessa forma. E com certeza teve várias experiências, né? Sim, e depois também eu fiz a capelania, Opa, coisa que linda. é visita nos presídios, Sim, sim. que essa chama ardia dentro do meu coração. Eu me via, Jesus me salvou, me tirou de um lugar horrível, de uma família que ninguém acreditava, e me colocou em um lugar de princesa, honrada. E por que eu vou ficar entre 4 paredes, só sentada, cumprindo só liturgia? Porque o significado de igreja é chamados para fora. Sim, senhora. E eu não me contentava só dentro da igreja. Algo mais dentro de mim ardia. A chama da palavra de Deus, do evangelismo. Falar de Jesus para aquelas pessoas que não foram alcançadas. Falar de Jesus para aquelas pessoas que o inimigo estava matando. E eu me sentia no dever, na obrigação de falar de Jesus para essas pessoas. Quais os presídios que a senhora visitou? O Roger. Passamos um bom tempo evangelizando. A Máxima também, em Mangabeira. A Média e o PB1. Todos esses presídios a gente visitou. Levamos a palavra do Senhor. E tem experiências muito grandes. Tem coisas que ficam em nossa memória. Tem relatos que ficam em nossa memória. Conte para nós. Isso. Pelo menos os 2 relatos. Um que marcou muito, vou relatar, esse que marcou muito, foi no presídio do Roger. Do Roger. E é só masculino, né? Masculino, sim. Masculino. E lá quando a gente estava nos pavilhões evangelizando, o pavilhão é muito comprido, a gente terminou de falar de Jesus, de pregar, de ouvi-los também. Que a gente... Eles ficam dentro das celas? Dentro ficam... das celas, isso. E eles têm o maior respeito né? pelos crentes. Pela palavra de Deus, eles respeitam. Quando a gente chega nos presídios, lá tem líderes e eles falam alto. Os irmãos estão chegando. Coloca a camisa. Líderes dentro das celas? Dentro. E eles dizem, os irmãos estão chegando. E eles se comportam. Recebem a gente com alegria. Se estão sem camisa, coloca a camisa e se alegra com a nossa presença. Porque ali a gente é só apenas um instrumento. Porque quem é Jesus, quem vai a Jesus, é Ele que dá a palavra, é Ele que faz. E o evangelismo estava terminando e algo me chamou a atenção. A gente já estava no final do pavilhão, já para sair. E lá um homem gritou, irmão, bem alto. Eu não olhei. E ele começou a gritar de novo, irmão, bem alto.
Irmão ou irmã? Irmã. Irmã. E eu disse à minha líder, eu disse, irmã, ali tem alguém gritando. E a senhora estava em quantas pessoas? 5 Só mulheres ou tem homens? mulheres e homens. Sim. E eu falei, tem alguém gritando ali, nos chamando. E ela falou assim, eu não vou, porque já terminou. E eu disse, a senhora não sabe nem o que ele está pedindo. Ele apenas gritou, deve ser algo. Aí ele falou, irmã, de novo, o pavilhão é muito grande. E eles colocam um espelho que dá para ver as pessoas. Sim, sim, entendi. E ali eu disse, o que a senhora me disse? Ela disse, vá lá. Eu vou sozinha? Eita. Ela disse, vá lá. E eu obedeci e fui. E disse, Jesus, peguei a Bíblia. Jesus, vai comigo. E o que eu vou falar, Jesus? Aí Jesus colocou no meu coração, fale o que ele necessita ouvir. Quando eu cheguei lá, irmãos, aquele homem foi na última cela, lá no final do pavilhão. Aquele homem estava em um estado terrível. Eu olhava para aquele homem, todos os lugares dele estavam machucados. Cabeça, braço, tudo. E aquele homem rodava, girava, para lá e para cá na cela. Eu disse, meu filho, que eu trato assim, o que é que você quer? Ele colocou a mão na cabeça, irmã, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma oração. Eu disse, você crê que Jesus, ele pode entrar na sua vida, entrar no seu coração, mudar a sua história? Eu creio, irmã. Eu disse, te ajoelha, porque o Senhor nos deu a autoridade para isto. E a gente não temos que temer. Entendo. Não podemos temer. E eu disse, se ajoelhe. E ele se ajoelhou. Fecha teus olhos. E ele fechou. Mas nós temos que ficar de olhos abertos. Sim. Isso. E eu comecei a orar por aquele rapaz. Eu pedi que o Senhor visitasse a mente dele. E ele aparentava quantos anos? 20 anos. Eita, muito jovem. Muito jovem. Porque o presídio tem muitos jovens. Satanás, ele é terrível. Ele tenta de todas as formas, tira o jovem do seu âmbito, do seu meio familiar, joga no lixo. Quantas pessoas ali naqueles presídios não são escravos de Satanás? Foram utilizados não por Deus, mas pelo inimigo, para destruir vidas. E quando eu comecei a orar, irmãos, aquele homem começou a chorar. Cada vez mais que eu clamava o Senhor, apresentava a vida dele e orava para Jesus trabalhar na mente dele, no coração, aí que ele chorava. Quando eu terminei de orar, eu disse, meu filho, o que te impede de aceitar Jesus? E ele ficou calado, porque ali estava enraizado. E eu disse, aceite a Jesus, porque a partir do momento que você aceitar Jesus, Jesus pode limpar teu coração, pode limpar o teu passado. Diante dos homens você vai pagar, mas diante de Deus você vai ter uma vida nova. E ele estava sozinho na cela? Nessa cela? Ele estava sozinho na cela. E ali ele olhou assim para mim, olhou e permaneceu ajoelhado. E eu comecei a falar mais ainda de Jesus. Só eu e ele. Eu e ele. E ele foi se acalmando, se acalmou. E ali foi embora. E ele ficou tranquilo. Quando a irmã, outros dias, voltou, ele tinha aceitado a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E não existe, irmãos, felicidade maior do que saber que Jesus é quem transforma. Amém. Que Jesus é quem liberta. Outro, sim, no mesmo presídio, a gente estava em uma ala livre e ali estava um homem, um jovem muito pequeno. E quando eu olhei para ele, estava outro senhor ao lado dele. E ali bateu uma tristeza dentro de mim, irmãos, porque ali era pai e filho, onde um pai
foi incumbido de ensinar, de ser reverência, né? Referência. Perdão, referência para o seu filho. Não. Estava ali, pai e filho. Estavam no mesmo presídio? No mesmo presídio. Na mesma cela? Na mesma. Eles não estavam em cela porque eles estavam tão quebrados, tão cheios de dores. A cabeça dele toda com traumatismo craniano, curativo. E ali a gente falou de Jesus. E eles aceitaram a Jesus. Os dois aceitaram? Os dois. Meu Deus. Então não existe felicidade maior do que a gente ir lá naqueles lugares sombrios, entrar com a luz da palavra de Deus. Aleluia. Porque quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Amém. E o nome do Senhor é glorificado. Então isso me dá alegria. Hoje eu sei o porquê Jesus me salvou. Porque Ele tem algo para fazer na vida das pessoas através da palavra de Deus. Ele quer trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que dão lugar. Isso. Para ser um canal de bênção para outras pessoas. Então nós não devemos parar. Temos que prosseguir até o fim. Temos que caminhar até o fim, não desistir. Jamais. Se vier algum pensamento de dizer assim, eu estou passando por dificuldade, quem disse que foi fácil? Jesus, por acaso, disse alguma vez que era fácil? Não. É difícil, é espinhoso, é árduo, mas é gratificante. Mas é prazeroso. Se hoje a senhora tivesse a oportunidade, que com certeza muita gente vai ver esse vídeo, que orientação a senhora daria a uma mãe de família, a um pai de família, alguém que está enfrentando dificuldades, né? Diante de tantos altos e baixos que a vida oferece? Que conselho a senhora daria? Que orientação a senhora daria? Primeiro, eu quero dizer que só Jesus é quem soluciona todos os problemas. Não existe outro. Se a partir do momento, você que está nos assistindo, não sei de onde, não sei qual horário, mas se você estiver nos assistindo, estiver passando por dificuldade, eu quero dizer que o socorro vem dos céus. Não vem de vizinho, não vem de vizinha, não vem de família. Busque a presença do Senhor. Porque a partir do momento, se buscar a presença do Senhor, tem mudança de vida. Com Cristo é bem melhor. Por que ficar se definhando? Por que ficar se lamentando? Por que ficar se maldizendo? Por que reclamar tanto? Por que murmurar tanto? Todos nós temos problema. Não é porque nós somos crentes, cristãos, que ficamos fora. São tantas coisas. Quem disse que é fácil? Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com Jesus, repito dizer, é bem melhor. Para os pais, para as mães que estão passando dificuldade com seus filhos, com seus esposos, com suas famílias, que já acham que não tem mais solução, que seus filhos estão no mundo das drogas, que estão sem esperança alguma. Cristo é a esperança. Cristo, Ele é vida. Aleluia. Aleluia. Cristo é alegria para os nossos corações. Aleluia. Eu quero dizer para as mães que estão assistindo que seus filhos já perderam a esperança de ter de volta os seus filhos. Eu quero dizer que busque a presença do Senhor. Busque a Jesus. O seu socorro não vem do homem, não vem de ninguém, vem diretamente do céu. Porque se clamar a Jesus, Ele está, irmãos, de ouvidos atentos para ouvir suas petições. Muitas das vezes eu clamei por Jesus quando eu estava em situações difíceis. E o Senhor nunca me desamparou, Ele nunca me abandonou. Eu senti a presença dEle. Se os pais que estão passando por dificuldade, busque a Jesus. Clame, porque Ele ouve e Ele muda história. Da mesma forma que Ele mudou a minha história, mudou a vida dos irmãos. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua vida, na sua história. Transformar
libertar, mudar totalmente de vida. Porque com Jesus é melhor. Glória a Deus. Com Jesus você tem paz. Tem lutas, mas tem paz. Com Jesus, a gente acorda e tem a direção certa, o rumo certo, porque Ele é nossa bússola. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso amigo, porque muitas das vezes os pais e as mães procuram amizade, procuram tantas coisas. Mas se procurar a Jesus, se aproximar de Jesus, Ele é socorro presente e transforma a sua vida e muda a sua história. O salmista disse que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. Né? Então, Aleluia. Então, por quê? Por que não buscar Jesus? Muitas das vezes buscam alegrias passageiras, buscam amizades, mas o verdadeiro amigo que nós temos é Jesus. Ele é o nosso fiel amigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós não devemos buscar socorro nos outros. Sim, muitas das vezes tem os médicos, tem os psicólogos. É normal, é bom, né? Para um tratamento terreno, mas para o lado espiritual, para você ter paz no seu lar, na sua vida, é preciso ter Jesus. Só Ele. Alegria só com Jesus. Glória a Deus. Eita, irmão Felipe. Que coisa linda. Coisa linda, coisa linda. Arrancou algumas lágrimas, né? Isso. De nossos olhos, não tenha dúvida disso. A sua história, eu tenho certeza que não foi tudo Não foi falado, não foi, porque o tempo não dá. Acredito que 10 podcasts desses não daria, não daria para terminar. Mas glorificamos a Deus. Louvamos a Deus por sua vida, pela sua superação, né? Isso. Pela sua resiliência. E pelos seus filhos, pelo seu marido. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua família. Amém. Os projetos dele na sua vida. Irmão Felipe. Amém. Queremos agradecer à irmã Maria, né, ao seu filho André, Sim. a sua filha também que está aqui, a minha esposa também que está aqui, Michele, acompanhando. Agradecer a você que concluiu assistindo também esses momentos em que Deus se fez presente aqui. Nós com certeza sentimos a presença de Deus, né? Como sempre Raniel sempre fala, a senhora é uma referência para esta geração. Palavras de Raniel. Raniel sempre usa essa expressão e eu acho muito forte e verdadeira. E oportuna, né? E oportuna, né? A senhora realmente é uma referência para essa geração, para os seus filhos, né? Uma coluna que Deus com certeza levantou dentro do seu lar. Deus continue lhe abençoando, irmã Maria. Foi um prazer imensurável mesmo, assim, conhecer um pouco da sua história, né? E nós queremos agradecer a Deus. E como de costume, assim, a gente sempre pede para encerrarmos o podcast com uma oração. E eu queria que a senhora orasse, né, por aqueles que assistiram, por aqueles que ainda vão assistir esse podcast, para que o Senhor venha entrar na vida deles, né? E que eles possam entrar na porta, bater na porta verdadeira, que é Cristo, porque Ele disse, eu sou a porta. Isso. Pode ficar à vontade. Vamos orar, porque oração tem poder. Amém. Isso. E o poderoso, que é o nosso Deus, Ele escuta. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial de estarmos aqui, Senhor Jesus, nesse podcast Fé Ilimitada. Senhor Jesus, Tu és grande para fazer. Deus, queremos te apresentar aqueles que assistiram, ou vão assistir, ou está assistindo esse podcast. Que eles sejam, Senhor, edificados pelo poder da Tua palavra, pelo testemunho que foi contado, Senhor Jesus.
porque o Senhor nos salvou para isto, para dar frutos. Oh, Jesus, vai abençoando, vai entrando nos lares, Sim. vai abençoando as famílias, Senhor, Sim, porque as famílias, Jesus, é projeto teu. Sim. As famílias serão abençoadas, Jesus. Entra na vida dos filhos, Jesus, vai abençoando, colocando obediência. Na vida dos esposos, Senhor, dá sabedoria, Sim, Senhor Pai Jesus, Jesus. para que eles cresçam, Senhor Jesus, no Para a teu glória do conhecimento, teu na nome, tua Deus. graça, para ensinar, Jesus, seus filhos o caminho ao qual deve seguir. Jesus, entra nos lares neste momento, Senhor. Sim, Senhor. Vai abençoando, retirando todo o mal, todo o pensamento. Deus, onde estiver, Jesus, pessoas com doenças psicossomáticas, meu Deus, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, Sim, na Pai, autoridade em nome do de nome de Jesus Cristo, vai caindo por terra, Sim, batendo em Pai, em nome retirada de Jesus. todo o Em nome mal, de Jesus, Senhor. caia por Vai terra. aniquilando agora neste momento nome todo o mal, do Senhor, Em porque nome o de Senhor Jesus. tem poder para Em isto. nome do Senhor Deus, Jesus. queremos te agradecer por esse momento tão especial. Deus, que coisa Entra nesses lares, Jesus. Entra nome com de Jesus. salvação, com cura, com renovo. glória do teu Batiza, Senhor, no Espírito Santo. Pai. Renova essas vidas, Jesus. Transforma estas vidas, Senhor. Dai alegria a essas vidas em casa, Senhor. Muda a história, escreve uma nova história, Jesus. Te agradeço por tudo. É assim que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Amém.